Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Hoje a Igreja celebra a memória de São Felipe e São Tiago. Peçamos a intercessão destes grandes santos, apóstolos de Jesus, para que também nós nos coloquemos sempre a serviço do Evangelho, como apóstolos de Cristo, como discípulos dele. Nos coloquemos sempre no serviço missionário, de fazendo a experiência de estar com ele, viver a cada dia sobre a sua presença amorosa, abrir o nosso coração para cumprir em nossas vidas a sua divina vontade. Colhamos, querido irmão, querida irmã, o Evangelho de Jesus Cristo que nos é proposto para esse dia, segundo João 14, de 6 a 14. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, a Igreja celebra a festa de São Felipe e São Tiago chamado São Tiago Menor, são dois Tiagos, que fazem parte do grupo dos apóstolos de Jesus. Hoje nós celebramos juntamente com São Felipe, São Tiago Menor. E nós somos chamados a pensar, primeiramente, nessa experiência da santidade. O que é ser santo? Os discípulos de Jesus são chamados à santidade. Nós todos, como discípulos dele que somos chamados à santidade. Podemos dizer, queridos irmãos e irmãs, que a santidade é uma grande herança que Deus concedeu a nós. Quando o Santo dos Santos se dignou vir ao nosso encontro e assumir a nossa humanidade, ele marcou a nossa humanidade com a presença da divindade. E, com esta ação salvadora, ele abriu-nos a fazer a experiência que ele mesmo faz, de santidade. E santidade, na sua essência, é plenitude de vida. É ter vida em plenitude. E uma vida em plenitude é uma vida vivida segundo o bem, construindo a felicidade própria e a felicidade daqueles que estão em torno de nós. Então, falar de santidade é falar de plenitude de vida. E esta herança nós a recebemos de Jesus, que, vindo a nós, assumindo a nossa humanidade, morrendo na cruz pela nossa salvação, concedeu-nos esta graça de podermos tocar a santidade que ele experimenta em plenitude. Então nós somos herdeiros do dom dessa santidade. Então é uma graça a santidade, mas é também um compromisso nosso, porque Jesus ele nos dá essa graça. Porém nós podemos fazer dela o que quisermos. Podemos abraçá-la como uma herança que a gente vai usar, ou a gente pode desprezá-la. E aí então a opção é de cada um de nós. A graça nos vem, Jesus nos dá o melhor, dá-nos a herança da salvação. Porém, o que faremos com ela, com esta herança, depende muito de nós. E aí nós celebramos hoje esses dois santos que foram apóstolos, discípulos de Jesus, que fizeram a experiência de estar com o Senhor e de colocar em prática a vontade dele em suas vidas. Então, assumiram a santidade como um compromisso em sua existência. Receberam a graça e fizeram dela o melhor,
fizeram com que ela pudesse transformar de verdade os seus corações. Então, nós também somos chamados a fazer essa experiência, né, de acolher a graça de Deus em nossas vidas e colocá-la em prática. E aí no Evangelho de hoje, nós ouvimos alguns ensinamentos muito interessantes da parte de Jesus, que reforça para nós aquilo que ele vem falando constantemente aos nossos corações. O Evangelho começa dizendo que Jesus, ele mesmo se intitula Caminho, Verdade e Vida. Jesus usa um termo que é próprio do Primeiro Testamento para falar de Deus, quando ele diz eu sou. Lá no Antigo Testamento, quando perguntaram para Deus quem era ele, ele diz eu sou. Eu sou aquele que sou. De Deus não dá para falar muita coisa, dá para falar muita coisa, mas por mais que a gente fale, a gente não consegue descrever quem é Deus na sua totalidade, porque ele é imensamente maior do que toda descrição, do que todo conceito que a gente puder dar. Então, dizer eu sou é dizer isso. Eu existo. E a minha presença, ela já é tudo. Depois Jesus usa essas três palavras para se definir: caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é aquele em quem nós devemos caminhar, ele é a plenitude da sabedoria que nós devemos acolher, porque ele é a verdade, e ele é o sentido da nossa existência, porque ele é a vida. E depois, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é aquele que leva-nos ao Pai. E quando nós falamos da encarnação de Jesus, é justamente isso que acontece. Deus veio ao nosso encontro, se encarna, Jesus Cristo, justamente para que nós pudéssemos ir até o Pai. Ele veio até nós como Filho unigênito para conduzir-nos ao coração do Pai. Tanto é que ele, sendo Filho unigênito, por sua vinda até nós, por sua morte e ressurreição, nos concede a graça de sermos filhos e filhas de Deus no Filho. Ele nos concede isto, Jesus Cristo. Por isso, nós só podemos ir ao Pai se for por meio dele. Por quê? Porque Jesus é aquele que revela para nós quem é realmente o Pai. Até então se tinha uma ideia de Deus que era distante daquilo que Deus é mesmo, que nos foi revelado por Jesus Cristo. Então Jesus, ele nos conduz ao Pai porque ele nos ensina quem é o Pai. E para a gente poder chegar ao coração do Pai, é preciso a gente saber quem é Ele. E Jesus, então, é essa revelação plena do Pai, do quem é o Pai das misericórdias, o Pai da bondade, o Pai da verdadeira justiça. Ele é o nosso Pai, que nos é revelado justamente pela boa nova, pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Ele nós devemos ir acolhendo esta verdade, né, que Ele revela para nós. E os discípulos estavam com Jesus sempre, mas não conseguiam perceber qual era verdadeiramente a verdade que Jesus queria transmitir. Tanto é que Filipe vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Aí Jesus vai repreendê-lo dizendo: olha, Filipe, eu estou com você há tanto tempo e você ainda não percebeu qual é a grande verdade que eu vim anunciar, que é justamente a face do Pai através de mim. Então eu sou a revelação do Pai. E você ainda não compreendeu isso e vem perguntar quem é o Pai, né? Que me mostra o Pai. E Jesus vai dizer de forma muito mais clara que Ele é a revelação plena do Pai, porque quem vê a Ele vê o Pai. E aí então Jesus mostra para nós nesse Evangelho, querido irmão, querida irmã, qual é a sua grande missão, que é a de revelar a face de Deus para nós. Ele é a plenitude da revelação. E é interessante que ao conceder a nós a graça de nele participarmos da filiação divina, nos tornarmos filhos e filhas de Deus, ele não somente revela a nós o Pai, mas ele também nos concede a graça de, estando unidos a ele, lembra que nestes dias Jesus tem dito sempre para a gente permanecer nele e ele vai permanecer em nós. Então, permanecendo nele e ele em nós, ele não somente revela o Pai para nós,
mas Ele também nos concede a graça de sermos reveladores do Pai, através da ação dele em nós, dessa permanência dele em nós e de nós nele, nós nos tornamos também revelação do Pai onde nós nos encontramos, porque nós somos inteiramente tomados por Jesus, se a gente deixar, né? Porque Ele nos dá a possibilidade da escolha. Ele não viola nada, mas Ele vem pedindo a cada um de nós para poder abrir o coração para isso, para Ele. Então nós nos tornamos revelação de Deus também, revelação do Pai. Então é bonito a gente ver isso, né? Jesus nos deu a herança da salvação, a herança de sermos filhos e filhas de Deus, filhos e filhas deste Pai amoroso, e nos concede também uma missão, que é aquela de, estando em comunhão plena com Ele, permanecendo nele, revelar a face de Deus para o mundo através das nossas ações, que devem ser motivadas por este encontro verdadeiro que temos com o Senhor e, por isso, ações que revelam o amor, a bondade e a certa justiça que Deus é e vivencia. Que nós assumamos, né, esse compromisso. E que São Felipe, São Tiago interceda por nós para que sejamos cada vez mais fiéis à missão que Jesus nos revela. De, em primeiro lugar, fazer a experiência com Ele. E fazendo essa experiência de permanecer nele, ser também sinal dele, sinal do amor dele, onde nós nos encontramos. Que a graça de Deus venha generosa sobre nós, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, um abraço forte. Fica com Deus.